óleos essenciais. E esse estudo analisou alguns óleos essenciais, são vários, estão aqui à esquerda, você tá vendo. Inclusive o tea tree, que teve um efeito interessante, tá? Teve um efeito interessante, mas os mais eficientes em termos de concentração foram o de menta e o de coentro. Óleo de menta e o óleo de coentro foram os mais eficientes, inclusive que a rifaximina, que é um antibiótico padrão usado em tratamento de disbiose intestinal, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, hortelã-pimenta e sementes de coentro mais eficientes que a rifaximina, ok? Tem aqui. Ah, então está. Obrigado. Então, aqui vocês têm a monografia do Ministério da Saúde da Anvisa sobre menta piperita, que é a menta. Então, com os detalhes de como é que ela pode ser usada e as suas ações aceitas pela farmacopeia brasileira, mas é a monografia que será um dia, quem sabe, adicionada à farmacopeia. A ação principal é antimicrobiana e é espasmolítica, gente, olhem isso. Então, ela pode ser usada via oral, isso, o óleo essencial da menta pode ser usado via oral em indivíduos. E aqui tem as doses, inclusive, acima dos 12 anos de idade, de 8 a 12 anos de idade, né? Os extratos hidroalcoólicos e alcoólicos também são opções, não só o óleo essencial. Aqui está a dose do óleo essencial. Tempo de 1 a 2 semanas, no máximo 3 meses. Tem algumas contraindicações, como a acloridria. Então, é uma situação bem rara. É comum ter hipocloridria, mas a acloridria é algo bem mais raro. E ela tem uma ação, por exemplo, aditiva com outros antimicrobianos, o que pode ser algo bom. A gente pode usar vários antimicrobianos fracos, que eu vou mostrar alguns outros depois, para ter uma ação mais eficiente. Por exemplo, esse outro, além do coentro que eu citei, louro e tomilho. Então, esse outro estudo analisou óleos essenciais contra cândida. Então, contra 2 espécies de cândida isoladas de mulheres. Eles analisaram óleos essenciais, ou seja, espécies de cândida reais, não de laboratório. E aí eles viram que o óleo de louro e o óleo de tomilho foram os mais eficientes, mas também a menta apareceu aqui e outros aqui citados. Então, louro e tomilho, então a gente já tem menta, coentro, louro e tomilho, primeiros 2 pegando bactérias, esses 2 aqui agora pegando cândida, certo? E aí então, passei certo? Sim. Esse foi um outro estudo onde foram testados 12 óleos essenciais contra também cepas de Candida glabrata vaginais, de mulheres já resistentes a antifúngicos. Mulheres, vocês sabem que tomam muito antifúngico, chega uma hora que o antifúngico não funciona mais. Testaram 12 óleos essenciais, o de orégano e o Winter Savory, a Satureja montana foram os mais eficientes. O tea tree também ficou bom, o louro também apareceu, tá? Alguns outros apareceram, mas a Satureja montana e o orégano foram os mais eficientes. Então, nós só estamos aumentando o nosso arsenal de substâncias que podem ser utilizadas. Temos outro elemento, e aqui nesse slide eu vou falar sobre alho. Aqui são estudos sobre alho. Olha só, alho inibe Pseudomonas aeruginosa. Alho tem efeito antifúngico contra Penicillium. Alho tem ação contra Bacillus subtilis, ou de novo Pseudomonas e contra Candida albicans. Então, o óleo de alho. Temos ainda a berberina, é um fungicida natural. Aqui outro estudo sobre berberina e efeitos antimicrobianos, mata bactérias. E aqui uma atualização bem boa sobre vários assuntos da berberina. Além disso, temos também o própolis, propriedades antibacterianas do própolis. Uso do própolis na área de odontologia. Aqui também grandes atividades do própolis, atividade antiparasitária, antimicrobiana e antioxidante do própolis brasileiro, que se vocês não sabem, o melhor própolis do mundo, gente. Tá? Um própolis exportado para o mundo inteiro. O Japão
é o maior consumidor de própolis brasileiro, sabia? E é o maior consumidor de própolis do Brasil, que é o maior produtor de própolis do mundo, e a maior parte do própolis é exportado para o Japão. Era, pelo menos, esses dados também já não são tão atuais, não sei agora que o mercado interno já não está bem maior e está consumindo bem mais. Né? Na minha época de faculdade, a gente exportava mais própolis do que consumia aqui. Tá? Cranberries também tem um impacto na microbiota, também tem algumas atividades antimicrobianas, também podem ser utilizados. Então aqui tem algumas doses, algumas concentrações do óleo de orégano, da berberina, do óleo de alho, também do própolis, da semente de frutas cítricas, também podemos usar, e dos próprios temperos que vão ser a origem dos óleos essenciais. Então, o alecrim, o orégano, o alcaçuz, o gengibre, o tomilho, o alho, cebola, o louro, né, que falamos ali, todos podem ser usados, quem sabe em sinergismo, num chá, num mix, tinturas também podem ser uma ação interessante, com sinergismo de baixas doses e uma ação eficiente. Né? Cuidado só com as sementes, em especial, por exemplo, de abóbora, ela não deve ser torrada de forma intensa, o ideal é secar ao sol. Torrada tem que ser rapidamente em baixa temperatura, porque senão inativa as substâncias antiparasitárias, antimicrobianas, antibacterianas, antifúngicas que ela contém. Tá? Então, essa parte da temperatura é bastante importante. Cranberry, aqui, artemisia, tomilho, cravo, anis, endro também tem ações contra fungos e leveduras. Então vejam várias opções para serem utilizadas. Mas seguimos, isso é só o primeiro R do programa dos 6 R's. O segundo R é o reparar, é onde nós vamos então reparar a mucosa gastrointestinal. E aí nós temos aqui, então, vários estudos em seres humanos, ok? Estudos em seres humanos mostrando a melhora da permeabilidade intestinal com alguns suplementos. E melhoram a permeabilidade, a glutamina usada via oral ou na dieta enteral, o GOS, que são os galacto-oligosacarídeos, a inulina, fibras de 20 a 30 gramas por dia, e os alimentos fermentados. Aqui tem 2 artigos, o da Gut do ano passado e o da Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2017. Tá? Então, 2 artigos bem interessantes com resumos dessas amplas, dessas diferentes possibilidades. Tá? E nutrientes para o reparo. Mas temos outros também, né? Olha só, temos aqui a treonina, ainda não temos estudos em humanos com doses exatas, os ácidos graxos de cadeia longa, então, regulando a inflamação e a proliferação endotelial, então, importante ter um ômega 3 de qualidade, um óleo, um EPA, um DHA, os triglicerídeos de cadeia média, quem sabe até um óleo de coco com ácido caprílico, antifúngico, antimicrobiano, olha aqui, ó, sendo comentado aqui, ó, a ação antimicrobiana do TCM. Olhem os prebióticos, a inulina, o FOS, o GOS, o XOS, vão gerar então essa ação de alimentar a bactéria e daí então gerar o ácido graxo de cadeia curta. Né? Ou seja, vai nutrir a bactéria e vai gerar o ácido graxo de cadeia curta que vai nutrir o enterócito. Então é muito importante para a saúde do intestino e reforçar a barreira. Então tu vê que aqui no caso o prebiótico ele age em 2 R's. Ele está aqui nesse R que a gente está falando que é o reparar, mas ele é um reinocular. Então eu adoro substâncias que pegam mais de um R, 2, 3 ou até 4. Tá? Temos também a arginina e a glutamina como elementos de reparo da mucosa também. Certo? Além disso, sabemos que a vitamina D é essencial. O VDR ele é fundamental na manutenção da integridade do epitélio intestinal. Então, temos que ter vitamina D suficiente. E antes eu tinha falado sobre zinco.
e a falta de zinco aumentava a permeabilidade. Então, temos que ter vitamina D, temos que ter zinco. Eu acho que eu não botei aqui um slide sobre vitamina A, mas vitamina A é super importante também. Com a diferença que ela não é tão deficiente, mas, enfim, deve ser avaliada em todos os pacientes. Outra estratégia de reparo, gente, reparo jejum. Efeito da restrição calórica e do jejum da renovação intestinal. Gente, o corpo precisa de jejum para aumentar a renovação do epitélio, para aumentar para que as células progenitoras se renovem. Então, é só com a restrição calórica que isso acontece. Então, para o intestino é bastante importante restrição calórica para aumentar a regeneração. Agora você deve estar pensando assim, Gabriel, será que não é por isso que a dieta ocidental, rica em calorias, rica em açúcares, em que a pessoa come da hora que acordou às 7 da manhã e faz até uma ceia às 10 da noite, será que não é por isso que ela causa desbiose, hiperpermeabilidade intestinal, metabólica? Eu acharia bem interessante fazer um estudo com uma dieta ocidental, mudando só o tempo e o horário que se come. Seria bem... Eu vou dar uma procurada. Claro que eu não posso comparar com uma dieta saudável. É óbvio que a dieta saudável vai ser muito melhor. Mas eu acredito que se eu pegar a dieta ocidental ruim, alimento ruim, e eu comer pouco, ou seja, poucas calorias, e na hora certa, o impacto vai ser muito menor. Deve ter um estudo sobre isso. Eu não sou tão esperto assim. Alguém já pensou isso antes. Pegar a dieta de qualidade ruim, só baixar as calorias e botar nos horários corretos. Dando um bom espaço, uma janela de 14 horas de jejum, fazendo um tipo time restricted feeding, alimentação de tempo restrito. Aí eu acho que vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. Outro alimento para o reparo, aloe vera. Aloe vera é utilizado na cura de úlceras, aloe gástricas, aloe vera na colite ulcerativa, aloe vera na boca, na mucosite oral, aloe vera contra o H. pylori, aloe vera nas doenças da mucosa oral e a aloe vera na... Não, esse foi repetido. Gente, a aloe vera é muito interessante no reparo também. Então, reparando a mucosa, olha só quantas coisas a gente pode ter. Arginina, vitamina A, zinco, vitamina D, probióticos e prebióticos, treonina. Não sei doses ainda, não encontrei dados em humanos qualificados. TCM, ou óleo de coco, aloe vera, jejum, olha só quantas coisas eu uni aqui. Então, assim, a gente repara a mucosa e trata a hiperpermeabilidade intestinal. Essa é a ideia, gente. Conseguir o todo. Preencher as lacunas e tratar o paciente. E aí a gente vai depois recolocar. Tá? Recolocar os fatores digestivos. E sim, a gente tem que primeiro remover, reparar e recolocar. Mas pode ser os três juntos. Não tem problema não. E a gente recoloca os fatores digestivos. Se o indivíduo tiver hipocloridria, a gente pode usar betaína. E a betaína a gente começa com 200 miligramas. Lembra que os estudos falavam de 750, de 1.500? Eu começo com 200 e vou aumentando uma cápsula, 2 cápsulas, 3, e o paciente vai se observando. Ele toma no início das refeições. Ele vai ajustando a dose ao volume da refeição e ao tipo de alimento. Se ele está num dia de comer muito, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar mais cápsulas. Se ele comer uma refeição pequena, um lanche, ele pode tomar menos cápsulas. Ou até quem sabe não tomar. Talvez para um lanche ele produza ácido suficiente. Talvez para uma grande refeição não. O ácido clorídrico é uma opção também. Não uso tanto porque ele pode dar... Eu não uso tanto. Eu não uso em quem tem mais... Eu uso muito ácido clorídrico. Mais até que a betaína. Mas em quem tem sensibilidade a aftas eu não uso.
por exemplo, né? Tem gente que, pessoas de mais idade em especial, usam o ácido. Eu me lembro da minha avó, ela tinha aftas, então não podia, eu tinha que usar a cápsula. Possibilidade. E pode ser tomado com canudo para não afetar os dentes também, os dentistas ficam meio preocupados com isso. Mas em geral tu come isso, tu toma na água, um pouco de água, 50 ml no início da refeição, e depois tu já come a comida instantaneamente em cima que vai limpar os teus, tá? E tem também as enzimas digestivas. Ainda no recolocar, eu também tenho o aloe vera. Eu adoro o aloe vera. Depois eu falo das enzimas, tá? E o aloe vera, tu vê, ele trabalha no reparar e no recolocar. Desculpa, aqui não é aloe vera, que eu tô falando de bromelina, eu tô louco. Eu vi as plantas ali atrás, achei que fosse aloe. Mas o aloe também funciona no recolocar, ele tem enzimas na sua composição, viu? Não tô louco não, eu só errei o slide. Ele tem enzimas na sua composição e ele regula hipo e hipercloridria. A gente falou lá no início. Então ele trabalha no reparar e trabalha no recolocar também. A bromelina tem ação, olha só, pH 4,5 a 9,5. Tem ação gastrointestinal e sistêmica. Potencializa os antimicrobianos, então aqueles óleos essenciais que a gente falou, estão potencializados se você usar bromelina. Tem ação anticândida. Olha isso. É útil na dispepsia e na insuficiência pancreática. Inibe a ativação plaquetária, então, e é fibrinolítica. Então, o único cuidado é pacientes com hemorragias, né, ou com anticoagulantes. Podem ter ação potencializada. E tem ainda anti-inflamatória. A bromelina é incrível. E aqui eu fiz uma ideia de algumas enzimas que podem ser usadas e as suas doses. A pancreatina, não sei porque não apareceu, mas está na mesma dose também que pode ser usada. E aí, então, nós vamos para o reinocular. Mas eu já vou dizer aqui, se fosse colocar em ordem, eu primeiro colocaria o reequilibrar e depois faria o reinocular. O reinocular seria o quinto e não o quarto, tá? Porque eu deixaria para reinocular as bactérias em último lugar, ok? Mas enfim, no programa está nesta ordem, nessa numeração, mas enfim, a numeração não significa a ordem, ok? Então, a interconexão entre as antocianinas e a microbiota intestinal. As antocianinas têm ação prebiótica. Gente, os polifenóis são prebióticos. Então, olha lá. Polifenóis devem ser considerados prebióticos. Ok? As bactérias vão pegar pequenos açúcares que estão ligados nos polifenóis e vão se nutrir. Bactérias boas vão fazer isso, vão conseguir romper o carboidrato que está preso num polifenol, liberando o polifenol na sua forma livre, muito mais bem absorvível, inclusive. Então, esse outro estudo, olha só, polifenóis e permeabilidade intestinal, racional e perspectivas futuras. Tem sido muito estudado isso. Então, polifenóis são importantes prebióticos, devem ser bastante utilizados. Eu adoro usar, além da alimentação rica em polifenóis, suplementos ricos em polifenóis também. Então aqui, tanto que teve um novo consenso de prebióticos, que é o que eu mais uso muito mais prebióticos do que pró. Acho que prebióticos todos os meus pacientes tomam, eu também constantemente. É um substrato que é seletivamente usado pelos micro-organismos do hospedeiro que vão dar um benefício à saúde, ou seja, tem que ser usado por micro-organismos que vão te dar benefício à saúde, tá? Considerando que os dietéticos não são degradados pelas suas enzimas digestivas, ok? Então os dietéticos, porque aqui se fala em prebióticos que não são pela dieta, que são para uso fora do trato digestivo, olha só. Mas são bem mais raros, são pesquisas novas, né? Enfim. Então, os prebióticos usados oralmente em seres humanos, olha só os principais: inulina, GOS e FOS. FOS-GOS, inulina, FOS-GOS, inulina, lactulose é um prebiótico. GOS, FOS, polidextrose. Então, estão vendo aqui quem são os principais prebióticos. Aqui à esquerda são as ações que são melhoradas. GOS, galacto-oligosacarídeos. FOS, fruto-oligosacarídeos.
inulina, polidextrose, lactulose, tá? Faltou aqui os XOS, que são os xilo-oligosacarídeos. Também já estão sendo pesquisados e considerados também prebióticos, certo? E quando a gente fala de probióticos, a gente tem aqui os principais lactobacilos, bifidobactérias e cocos. Então aqui coloquei os principais lactobacilos, principais bifidobactérias e cocos. Como em geral a gente distribui 2 lactobacilos, 2 bifidobactérias, um tipo de coco, né? E aí a gente consegue então uma proporção adequada, em geral 60% de lactobacilos para 40% de bifidobactérias, ou 60, 30, 10, ou 60, mais ou menos aqui. Eu, em geral, pego os 40% e divido aqui entre as 2 bifidobactérias e um coco. A gente tem pelo menos 5 bactérias diversas. Porque aqui eu quero lactobacilos, bifidobactérias e cocos, porque eles têm ações diferentes no nosso sistema imunológico, tá? Ações complementares no nosso intestino e no nosso sistema imune. Então, essa é a ideia. Também aqui, quando a gente vai fazer prebióticos, eu adoro trabalhar com pool de prebióticos, gosto muito. Eu faço mix desses que são os mais fáceis de serem encontrados. GOS, polidextrose, inulina e goma cássia. GOS e XOS ainda não são muito fáceis de serem encontrados. Tem a goma guar hidrolisada também, que é uma possibilidade, tá? Então, em geral, eu peço para as farmácias aviarem um frasco com pó em partes iguais, com 300 gramas, por exemplo, e o paciente usa desde uma colher de chá até 3 colheres de sobremesa. Então, gente, é só uma questão de dose. Por que uma questão de dose? Porque os estudos usam de 5 a 30 gramas por dia. Se você usa uma dose maior, a eficiência é mais rápida. O problema é que tem muitos pacientes que têm muitos gases com uma dose maior. Então você vai ter que diminuir. Eu não coloco isso em cápsula, não coloco isso em sachê, que fica caro, e nem em cápsula. Eu ponho o pó num pote e ele vai simplesmente comer a partir daquele pó diretamente. Ok? É simplesmente isso que vai acontecer. Certo? É muito mais fácil e prático, ele vai orientando a usar. Você orienta o paciente a usar conforme os seus sintomas. Se ele evoluir com mais gases de fermentação, ele diminui até ele se adaptar e conseguir aumentar a dose. Se ele nunca conseguir aumentar a dose sem passar mal, amanhã nós vamos ter a resposta exata para isso. Mas já vou adiantar um pequeno detalhe. Trabalhe mais o remover do seu paciente, tá? E temos ainda na reinoculação, temos ainda vários alimentos fermentados, e vocês talvez gostem de usar o kefir de água, talvez usar a kombucha. Olha só, são opções de alimentos fermentados, não são? Muitos estudos têm sido publicados com alimentos fermentados, olha só. Então, há efeitos benéficos dos alimentos fermentados, né? Impactos na microbiota intestinal e doenças gastrointestinais, frutas e vegetais fermentados da Ásia, né? Alimentos e bebidas com bactérias acéticas, alimentos europeus fermentados, um grupo de alimentos negligenciados. Por aí vai, diversos estudos, mas amanhã eu vou fazer uma bela parte da aula falando dos alimentos fermentados que estão em alta e são bastante interessantes. Eu vou conversar aqui e vou mostrar os estudos para vocês, ok? E a última parte dos 6 R's está no reequilibrar e o reavaliar. E no reequilibrar nós temos a meditação, o controle do estresse, o sono, yoga, atividade física. Nós temos que saber abordar isso com os nossos pacientes, gente. Isso é muito importante. E é óbvio, a gente só vai conseguir abordar se a gente praticar isso. Então, é a prática que leva ao fato da gente conseguir usar na nossa vida e usar na vida dos nossos pacientes. Se eu sou um cara extremamente estressado, com insônia, sedentário e que não pratico meditação, como que eu vou falar sobre isso com o meu paciente? Me diz. Me diz se eu morro de insônia, não tenho ideia do que fazer.
eu sou sedentário, detesto atividade física. É óbvio que eu não vou falar para ele que atividade física é importante. Eu não vou ter essa cara de pau. Ou vou ter, mas não vou conseguir trabalhar isso nele. Não é verdade? Então, por isso que eu falava antes, né? A gente falava antes aqui que eu estudo muito, eu faço muitas coisas, eu pratico. E eu estudo muito coisas que não são da nutrição também. Eu estudo esses outros aspectos aqui também e mais outras coisas. Para que eu realmente consiga ter uma visão global e conseguir atingir o meu paciente onde ele precisa ser atingido. Mudar o hábito que tem que ser mudado para que a gente resolva efetivamente o problema. Por isso, eu preciso de vocês, seres humanologistas. Nós temos que tratar o ser humano como um todo. Eu não quero que você seja um especialista em intestino apenas. Eu não quero que você seja apenas um especialista em estômago, pior ainda. Eu não quero que você seja um especialista em boca apenas. Ou só emagrecimento? Ou um emagrecedor. Ou um psiquiatra prescritor de remédios de antidepressivos e ansiolíticos. Nós precisamos de psiquiatra que entenda do corpo inteiro, do dentista que entenda do corpo inteiro, do farmacêutico que entenda do corpo inteiro. Por que aquela pessoa tem resfriados e gripe de repetição? O farmacêutico pode fazer um trabalho lindo na farmácia comercial indicando os suplementos adequados para a pessoa consumir, não vendendo antigripal, gente. É uma vergonha. Vergonha. Então, todo profissional tem oportunidade de ter uma visão integrada, funcional, ser humanologista. Todos têm. E aí, então, o último R é reavaliar. É colocar isso de novo em pauta com o seu paciente, ver o que tem que ser feito para que você consiga entregar o máximo para ele. Feito, lindas palavras. Que aula! Muito obrigada por essa aula, por esse presente. E aí, quantas páginas vocês já anotaram aí de aula? Eu falei para vocês trazer caderno, trazer caneta, porque é muita coisa. O Gabriel começa a falar e não para mais, né? Meu Deus do céu. Então tem que anotar. E tu quer falar rápido também, né, Gabriel? Porque o tempo é limitado, né? Sim, eu percebo que tu quer dar conta do conteúdo todo e tu vai, acelera. Porque eu fico preocupado se ficar muito tarde também, o pessoal começa a ter sono e começa a não conseguir gravar também os conhecimentos, né? Quanto mais o sono, pior. Então a gente fica também preocupado com isso. Então é um misto de que tem que ensinar tudo, tem que dar conta de todo o conteúdo que é grande, tem que acabar num tempo que não seja tão tarde. Aí vamos acelerar, então tem que ter braço pra anotar. Exatamente. Tem que ter braço pra anotar. Mas, gente, foram 3 dias, né? Hoje é o 3º dia, amanhã é o nosso último dia, amanhã é o dia mais importante, né? Então a gente quer relembrar que amanhã tem um resumão. Então, não sei como foi pra ti esses 3 dias, eu imagino que tem muita coisa anotada, pelo que eu ouvi das pessoas falando, né? Já estão colocando em prática o que estão aprendendo. Nossa, incrível isso. Que coisa boa. Eu fico tão feliz de saber que vocês colocam em prática, gente. Isso é muito bom. Porque aí eu já tô vendo agora que o tempo não foi em vão. Isso. Porque uma coisa é dizer que legal, que baita aula. Outra coisa é você... Cara, eu botei em prática hoje e o meu paciente... coisas que eu não resolvia, eu tô vendo que eu vou começar a resolver. Porque era um ponto cego, né? Claro, era um ponto cego. Então, assim, cara, a pessoa saiu da aula, no outro dia aplicou e chegou, cara, eu apliquei hoje uma coisa que eu não tinha ideia, que eu tinha que aplicar e que eu sabia, e que não sabia que eu podia resolver. E o paciente vai ter a diferença. Isso pra mim é o mais incrível. O que eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. É perfeito. E hoje tiveram vários pontos cegos que eu iluminei, né? A gente vai botar uma foto ali no Instagram do Gabriel agora. Aí assim que acabar a aula, vai ali e compartilha com o Gabriel qual foi o ponto cego de hoje. Tiveram vários que eu chamei a atenção, vamos ver qual que chamou a atenção pra ti, pra vocês. Vamos ver qual que é o teu ponto cego, tá? Depois compartilha ali. Lembrando, então, amanhã tem resumão, amanhã é a aula mais importante, porque o Gabriel vai trazer coisa nova, não é só o resumão. Não, tem coisas novas que eu não falei hoje. Inclusive, agora acabei de dizer os estudos dos alimentos fermentados. Tu vai trazer amanhã. Tá. De qualquer forma, é importante vir, então, por causa... Posso dar um spoiler? Você até que sabe. Eu gosto, eu adoro spoiler. Vai, bora. Cara, queremos. Eu vou falar amanhã de disbiose no sangue.